Bom dia, pessoal, novamente. Sejam bem-vindos aí a mais um encontro do RH em Rede. Sempre muito bom poder reunir vocês aqui para a gente compartilhar os assuntos aí relacionados aos processos de gestão de pessoas que estão acontecendo na Unicamp e poder trocar aí uma ideia sobre esse assunto importante, né, que a gente acaba lidando todos os dias aí, junto com os servidores nas nossas unidades, né, e órgãos. Então aí, bem-vindos a essa reunião. Vou compartilhar com vocês rapidamente qual vai ser a programação da manhã, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Prêmio PAEP. A Maria Fernanda, que é presidente do comitê organizador, vai apresentar aí o status do projeto, o cronograma detalhado. Na sequência, ela mesma vai falar sobre o recadastramento IANSP. Ela tem uns informes aí para passar sobre isso. Na sequência, vamos comentar sobre as mais recentes instruções normativas publicadas pela DGRH, né, que são 4. É o número 3, número 4, número 5 e número 6, e depois a gente detalha os assuntos certinho para vocês aí. E depois, no final, nós vamos ter aí um tempo para interação com vocês, né, para perguntas e respostas aí sobre os temas apresentados hoje. Então, para dar as boas-vindas para vocês aí, queria convidar a Cidinha aqui, na nossa diretora-geral. Por favor, Cidinha. Ok, obrigada, Paraíso. Bom dia, pessoal. Desejo que todos estejam muito bem aí, com saúde e ânimo aí para a vida e para o trabalho. Muito bom, né, a gente retomar aí nossas reuniões costumeiras aí do RH em Rede. Essa iniciativa é muito defendida por nós aqui na DGRH, né, considerando o apoio, o trabalho e a força dos RHs locais, né, no sentido de nos ajudar, né, contribuir na gestão de pessoas de toda a universidade. Então, sejam todos bem-vindos a essa reunião, né, vamos continuar aí com as nossas programações e as nossas comunicações, né, com o nosso RH em Rede, que na nossa visão é uma iniciativa importante, né, para garantir o nosso elo de comunicação. Então, desejo que a gente tenha uma boa reunião, que seja interativa, informativa, que seja produtiva, né? Uma vez que a gente vai compartilhar aí algumas iniciativas importantes que nós da GRH tivemos que tomar ao longo desses últimos tempos, né? Então, a gente permanece aqui sempre à disposição para qualquer comunicação, qualquer interação, né, como a gente faz sempre, mas acho que o RH em Rede é um momento único da gente fazer isso. Então, muito obrigada a todos, né, por participar da reunião e que a gente tenha aí uma reunião muito boa, né, nessa manhã aí de quarta-feira. Então, é isso, Paraíso. Obrigado, Cidinha. Então, na sequência da programação, queria convidar a Maria Fernanda, então, que ela é a presidente do comitê organizador, e ela também é supervisora da central de atendimento aqui da DGRH. Ela vai falar sobre 2 assuntos, né, que é o Prêmio PAEP e o recadastramento IANSP. Fer, com você. Bom dia a todos. Agradeço a Cidinha e o Paraíso pela oportunidade. Eu vou falar sobre o Prêmio PAEP da edição 2025. Deixa eu só compartilhar aqui. Um minutinho, por favor. Bom, então, nessa edição de 2025, a gente está com o comitê organizador. Tá certo para isso? Tá no primeiro slide, passa para o segundo, para a gente ver se muda. Só um minutinho. Tá. Se colocar no modo apresentação, talvez fique mais... Eu coloquei. mais visível. Para mim mudou aqui.
Não, né? Não. Você compartilhou a janela? Sim. Quer usar outra opção? Compartilhar a tela inteira? Deixa eu ver. Não está indo na tela inteira, não. Agora foi. Agora foi, está no slide 2. Está no 2, tá. Então, como comitê organizador, temos eu e o Jacques, aqui da DGRH, os presidentes, o Arthur Reis, aqui da DGRH, o Bruno de Jorge, da FCM, o Dani Garcia, aqui da DGRH, a Karen Leandro, do Cutuca, a Mariela Bertiz, da FCA, Luciana Castilho, do HC, e a Flávia Zarini, da Thaís. Nessa edição, então, teremos as premiações locais, as menções honrosas e os 3 melhores projetos da universidade. Para a premiação local, teremos 50 prêmios, né? Os vencedores recebem um troféu, mais a premiação no valor da referência S1A da carreira PAEP. Fer, só um minutinho, desculpa, Tá o pessoal bom. está dizendo que o microfone está baixo. Tá baixo? Peraí, Se puder, talvez, falar mais perto ou aumentar. deixa eu aumentar aqui. Vê se melhorou. Para mim já estava bom. O Tá pessoal vendo, que pessoal? reclamou aí, você acha que está ruim? Então, só se eu falar se tem um fone, o que vocês acham? Aí, Você consegue falar mais perto, assim? Deixa eu ver. Esse aqui. Assim? Para Não, né? mim tá bom, mas será que melhorou, pessoal? Fala mais um pouquinho, Fer. Pessoal, tá bom o som? Pronto, Melhorou, vamos lá. né? Tá. Peraí. Sim, pode seguir, por favor. Agora eu não estou conseguindo pular. Vamos ver. Acho que agora sim. Bom, então, vou repetir a parte da premiação, tá? Na edição 2025, a gente terá a premiação local, as menções honrosas e os 3 melhores projetos da universidade. Para a premiação local, serão 50 prêmios, né? Cada vencedor recebe um troféu e mais a premiação, que é no valor da referência S1A da carreira PAEP. Do 4º ao 10º melhores projetos recebem um certificado. E dos 3 melhores projetos da universidade recebem, em primeiro lugar, um troféu, mais a premiação no valor de 3 referências S1A. No segundo lugar, 2 referências. E no terceiro lugar, 1 referência. Desculpa, gente, estou um pouco gripado. Isso dividido pelos autores, tá? Conforme o nosso cronograma 2025, a gente está na etapa agora da composição das comissões julgadoras locais, geral e inscrição dos projetos. Então, até sexta-feira, a gente precisa finalizar a composição dessas comissões, tá? Incentivar também os servidores, repassar as informações, incentivar a inscrição. Aqui está a carinha do sistema, né? Então, a unidade entra no sistema do Prêmio PAEP, na aba Cadastro, e coloca a comissão julgadora geral. A unidade cadastra a comissão local e a comissão geral, a unidade encaminha os nomes dos servidores ao comitê organizador. A gente que cadastra e encaminha para a publicação dessa comissão. O ano passado, a gente teve um recorde, né, de inscrição de projetos. Então, esse ano a gente queria ultrapassar isso. Então, por isso que a gente conta com vocês nessa parceria, tá bom? Se precisar de alguma informação, a gente tem um e-mail, prêmiopaep@unicamp.br, tem o nosso ramal também, que às vezes o pessoal liga.
Essa comissão, esse comitê que tem no país e no HC, elas também ajudam bastante, tá bom? O pessoal aqui, lá da FCM, da FCA, o pessoal aqui na DGRH está sempre disponível. É isso, gente. Obrigada pela parceria de todos, tá? Sucesso nos projetos também e incentivo para o pessoal das unidades. Valeu, Fer. Vou falar do... Vou só voltar aqui, peraí, espera aí. Tá. Posso continuar? Pode continuar. Tá. Uhum. As perguntas são depois, né? Sim. Bom, eu vou falar brevemente, então, sobre o recadastramento IANSP 2025. Ele foi determinado pela resolução em conjunta com a Secretaria de Gestão do Governo Digital e o IANSP, de 11 de agosto. Esse recadastramento deverá ser feito de 1º de setembro até 31 de outubro. Ixi, o áudio está ruim. Melhorou? O pessoal da FE está falando que o áudio está ruim. Melhorou, por favor? Agora, o áudio melhorou? Será que é minha voz? Ah, então tá bom. Não sei por que estava abafado, tá normal aqui. Bom, vamos lá, então. Vou continuar, tá? Eita, não dá para entender. Carolina, assim você está escutando? Desculpa interromper, mas tem como colocar legenda na reunião? Peraí, eu vou Eu tenho trocar. um problema de audição e não consigo entender Tá, eu vou trocar. nada. Peraí. do que tá sendo dito. Será que esse... Carol, você sabe me ajudar como é que coloca a legenda? Aqui no próprio Google, na apresentação, tem um CC. A legenda Esse não é melhorou? perfeita. Já ajuda. Tá aparecendo Melhorou? a legenda agora? Para mim, a legenda está aparecendo em inglês. É configuração minha ou está todo mundo vendo em inglês? Isso aí tem que ir ali no idioma, mudar para português. Idioma. Ó, eu troquei Eu o não fone. Melhorou, Carolina? Ah, começou a aparecer para mim agora. Tá em Obrigada. português? Vê se tá bom assim, gente, por favor. Carol, Melhorou tá, com a legenda. Sim. ainda tá em português aí para você? Tá em português. Tá bom. Fer, só fala então mais perto do microfone e aí a legenda talvez ajude também. Obrigado. Bom, gente, tá bom? Vou continuar, tá? Quer que eu Ok. fale de novo? Para isso. Não, só dá sequência, por favor. Tá bom. Então, esse recadastramento do IANSP, a finalidade é conhecer realmente os usuários e fazer uma atualização cadastral. Ele será feito pelo aplicativo do IANSP digital, né? Então, todo mundo tem que baixar esse aplicativo. O IANSP pegará os dados pela base da Receita Federal, que mesmo quem fez um cadastramento pelo decreto estadual ano passado, precisa fazer, tá? Algumas informações eles vão puxar, a prova de vida, por exemplo, quem fez há um certo tempo, talvez não precise fazer, mas se precisar fazer pela biometria facial, o usuário tem até 5 tentativas durante o dia, por 3 dias seguidos. Né? Se ele não conseguir, ele pode pedir suporte no RH. O RH vai ter um acesso que chama Portal RH. Eles conseguem finalizar esse recadastramento pelo portal e emitir um comprovante. Nos casos excepcionais, servidores acamados, reclusos, eles vão ser cuidados pela própria equipe do cadastro do IANSP. Tá? Aqui a gente da Central está filtrando junto ao IANSP quem tem acesso a esse portal RH. Tá? Eu já verifiquei que eu tenho, então eu já pedi para eles filtrarem quem tem esse acesso aqui na Unicamp, para o RH poder dar esse suporte ao usuário. Então, quem não
fizer, vai ficar desabilitado para poder utilizar o IANSP, e ele é obrigatório, né? Então, assim, a gente vai inserir também no nosso portal as informações, e, de princípio, o que cabe ao RH? Dar suporte a esses usuários, centralizar as dúvidas e encaminhar a central de atendimento. Então, ele começa no dia 1º de setembro e vai até 31 de outubro. Então, qualquer dúvida, pode mandar para a gente. Orientar as pessoas também já baixarem o aplicativo IANSP Digital. É isso, pessoal. Obrigada. Isso, Eles só para quem tem IANSP. Eles mandam para você as dúvidas no e-mail. dgrh.ca@unicamp.br. Beleza. Apareceu o e-mail ali, a legenda ficou faltando DG, tá bom, gente? É dgrh.ca@unicamp.br. Já mudou também ali, mas devo entender, né? Tá joia. A Andrea levantou a mão, você queria fazer uma pergunta sobre o Prêmio PAEP, Andrea, é isso? Exato. Bom dia. O que eu queria saber sobre o Prêmio PAEP? Quem participou com um projeto no ano passado e não foi contemplado, teoricamente pode entrar com o mesmo projeto esse ano, certo? Pode sim. Tá. Agora, posso fazer outra pergunta? Já aproveitar para... Uhum. Tá. Esse recadastramento IANSP é só quem tem IANSP e não são todos os Unicamps, é isso? Tipo, quem tem aquela carteirinha para ser atendido no IANSP, é isso? Isso, quem tem o IANSP. Tem alguns servidores ativos que não tem mais por determinação judicial. Então, assim, como temos aposentados aqui, mas a gente vai também publicar isso. Mas os aposentados e os ativos que possuem o IANSP precisam fazer o recadastramento. Tá, eu pergunto porque eu sou ex-Unicamp. Uhum. Eu não sei se eu estou entendendo. Eu não tenho IANSP, mas não por ordem judicial. Eu tenho aquele desconto, mas eu não vou no atendimento IANSP, não tenho carteirinha. Sabe aquela adesão que você faz? É para isso ou não? Eu também tenho que fazer o recadastramento. Tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Entendi. Tá bom. Muito obrigada. Quando a gente coloca o aplicativo, já vem todas as informações dos usuários e dos beneficiários. É isso que eles querem mapear. Então, os titulares normalmente já está atualizado, né? O cadastro. Os dados cadastrais já estão atualizados, mas os beneficiários não. Então, é isso que eles estão querendo mapear, melhorar algumas coisas do próprio IANSP. E essa obrigatoriedade foi imposta nessa resolução, né? Então, a gente tem que mandar para vocês, tem que finalizar. Tá bom. A gente vai receber por e-mail, né? Eu vou conversar com a comunicação, a gente vai soltar alguma coisa no site, né, para isso? Sim. A gente vai publicar no site e manda para vocês, sim. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Não, Obrigado a imagina. você. E aí a Desculpa. unidade... desculpa. Então, a unidade que tiver de suporte até o momento do usuário, tentar resolver por aí, evitar que eles mandem direto para a DGRH, porque senão a gente tem muita dúvida aqui, não consegue atender a todos. E, então, centralizar mesmo e encaminhar para a gente para a central. Tá? Eu tenho contato com a moça do IANSP, do cadastro, a Ana Lúcia, e ela está tirando as minhas dúvidas, ela está já mostrando, já filtrou algumas pessoas que têm acesso ao portal. Então, isso a gente vai colocar também para os RHs. Tá, joia. Estou vendo que tem algumas perguntas aqui, eu acho que já foram respondidas, né? Sobre os dependentes, sobre os prazos. Então, a gente vai fazer essa informação e mandar para vocês, colocar no portal também. E aí a central está à disposição aí para qualquer dúvida que tiver. Obrigado, Fer. A Érica levantou a mão. Você quer alguma coisa que não falamos ainda, Érica? Desculpa, eu não sei se não foi falado. Bom dia. É sobre o Prêmio PAEP. Posso perguntar ainda? Pode. Tem uma pessoa, membro aqui da CSGU, que ela era da PROEC e ela tem um projeto lá, e ela quer saber como que ela faz para inscrever esse projeto, porque não está mais na PROEC, mas foi desenvolvido lá e vai dar continuidade lá. Ela pode fazer essa inscrição por aqui, ou tem que ser pela PROEC, e citar ela, alguém da PROEC que ainda não assumiu essa função, esse projeto lá?
Ficou claro ou confuso? Ela está onde agora? CGU. E ela É tem um projeto projeto? em parceria com uma unidade. Aham. E Pode aí ela fazer gost... pela unidade. Ela Ah, estava, não? Peraí, eu entendi direito. que é um termo de cooperação que foi feito com a PROEC, a unidade, com uma entidade externa. Então, ela queria inscrever esse projeto no Prêmio PAEP. Ela pode, Érica, da seguinte maneira, ela pode escolher onde ela vai concorrer. Normalmente a gente indica que as pessoas inscrevam o projeto onde ele vai ser melhor avaliado. Então, se ele está sendo executado na PROEC ou na unidade X, ela tem que escolher qual desses lugares as pessoas estão mais aptas para avaliar, quem conhece melhor. Então, se o pessoal da PROEC é que vai saber melhor julgar, inscreve lá, mesmo ela estando na CGU. Entendi. E se for na unidade, é lá na unidade X. É lá que está sendo executado, pode inscrever lá para a comissão de ir lá julgar. Então, independente de onde está lotada, ela pode inscrever onde o projeto é executado. Tá certo. Obrigada. Principalmente pela etapa da validação, né? Quem está no dia a dia que vai validar esse projeto. Aí ela escolhe. É isso. Tá bom, muito obrigado, pessoal. Fer. Falar sobre as instruções normativas. A gente publicou recentemente 2 instruções normativas, aliás, 3, e estamos para publicar a 4ª, mas eu vou falar das 2 primeiras só rapidamente, né? A número 3 fala sobre a aplicação de penas leves, quando acontece alguma ocorrência, alguma falta que é classificada como leve, tem os procedimentos lá todos detalhados, então é só seguir, tem um formulário para preencher, tem o passo a passo. A gente não tem recebido muitas demandas, ou nenhuma demanda, na verdade, de dúvidas sobre esse procedimento, então a gente entende que está claro, ou que não estão acontecendo esses problemas na universidade, mas, de qualquer forma, estamos à disposição também para esclarecer dúvidas, se vocês tiverem, o pessoal da DAP, Vida Funcional, pode ajudar vocês nessa questão, tá bom? E a outra instrução normativa que a gente publicou recentemente fala sobre alguns procedimentos dos processos seletivos temporários, que, na verdade, eles já eram praticados, só não tinha uma legislação, né, que afirmasse eles ali, então a gente só organizou, né, o pessoal da DCC organizou esses procedimentos numa instrução normativa e também está publicado lá, também está bem tranquilo, passo a passo ali os procedimentos. Se tiverem alguma dúvida, alguma unidade ou órgão precisar saber exatamente sobre isso, entre em contato com a DCC, que o pessoal pode orientar vocês. A outra instrução normativa que foi publicada recentemente, bem recentemente, foi ontem, né? Sobre acidente de trabalho, alguns procedimentos aí foram alterados, e tem uma outra, que é a IN número 6, que é sobre o indeferimento pericial. Essa está para ser publicada entre hoje e amanhã, mas a gente queria já comentar com vocês aqui sobre o conteúdo dessas 2 INs, detalhar um pouquinho mais, porque os procedimentos foram mais... a modificação foi maior nesses 2 assuntos. Então, eu queria convidar a Dani Martins, que é coordenadora da Divisão de Saúde Ocupacional, para fazer uma introdução sobre esses 2 assuntos e depois passar para quem vai detalhar. Por favor, Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas. E um prazer a gente poder falar desses nossos 2 produtos hoje. Como o próprio Paraíso já comentou, a gente vai falar um pouquinho sobre a IN do acidente de trabalho e, na sequência, sobre essa que será publicada, que trata do indeferimento de perícias. E as 2 INs, de alguma forma, elas estão relacionadas a mudanças que vêm acontecendo desde o início do ano, fruto da publicação de um decreto, do novo decreto do regulamento da Diretoria de Perícias Médicas do Estado, que aconteceu na virada do Natal e Ano Novo, em final de dezembro. Então, a DSO é diretamente relacionada às mudanças que acontecem, né, dentro dos processos e procedimentos da DPME, e a gente vem se debruçando desde o primeiro dia de trabalho de 2025 em relação a todas as consequências dessas mudanças,
Foi um processo bastante penoso para todos nós, para vocês da RHs, com certeza, para a gente também, porque foi um processo que a gente veio percebendo que a própria diretoria de perícias médicas também não tinha todos os procedimentos claros, todas as ferramentas desenvolvidas para colocar em prática tudo que eles modificaram a partir do procedimento. Então, eu posso dizer que foi um semestre trabalhando arduamente para fazer a interface entre as nossas demandas, o que vocês traziam para a gente, e o DPME. E a gente, agora, nesse momento, tem, de fato, mais conhecimento, alinhamento com a própria DPME, tivemos que devolver várias informações que eles não tinham sobre os nossos acessos ao sistema, como eles previam para o estado todo. E, enfim, eu acho que hoje a gente tem respostas, procedimentos mais claros e orientações mais confiáveis, seguras para todos nós. Então, o objetivo da gente apresentar essas duas INs é justamente trazer um novo olhar para os procedimentos que a gente já fazia em relação aos dois assuntos. No caso de acidente de trabalho, nós modificamos também a nossa forma de proceder aqui em relação à DSO. Esse era um procedimento que estava vigente já há bastante tempo e a gente tinha muita vontade de modificar. Algumas questões do próprio DPME foram modificadas também e a gente aproveitou para trazer esse novo fluxo, esse novo procedimento para vocês. E, posteriormente, a gente fala, então, sobre a questão da aplicação do indeferimento de perícia, que tem sido um assunto bastante intenso, né, desde que começou a ser aplicada a regra que está vigente, e aí a gente vai ter bastante tempo também para poder esclarecer dúvidas e tudo mais. Então, eu queria agora introduzir a fala para a doutora Rose. Eu não sei se todos conhecem, a doutora Rose, ela está como coordenadora médica aqui da DSO desde o final do ano passado, quase um ano já, e ela que está como coordenadora, então, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional daqui da universidade. Então, ela que vai apresentar primeiro a IN sobre o acidente de trabalho. Então, passo a palavra para a Rose. Bom dia, pessoal. A Dani já me apresentou aqui. Vocês estão me ouvindo? Que aqui travou. Estamos ouvindo, sim. Então, né? Então, tá. Não sei se a gente pode manter aquela ordem original, Dani. Acho que talvez se a gente apresentasse primeiro as mudanças do decreto, depois as alterações na folha e depois, por último, a IN de acidente, acho que talvez fique mais claro para todo mundo. Então, se você não se importar, acho que a gente poderia começar com o Danilo apresentando as alterações do decreto, que, na verdade, motivaram todas essas alterações que seguiram aí o decreto. Tá bom? Pode ser? Perfeito. Então, passo agora a palavra para o Danilo, que vai falar, então, um pouquinho sobre o contexto, de fato, que gerou todas essas nossas reflexões e modificações que estão sendo propostas. Dan, com você. Bem, vamos lá. Muito bom dia a todos. Sou o Danilo, aqui da DSO. Eu vou colocar a apresentação aqui para vocês. Vocês só me confirmem se está aparecendo certinho aí. Eu acho que o microfone do Secom está aberto. Obrigado. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Danilo. Sim. Vamos lá, então. Bom, então a gente vai hoje tratar das duas normativas que saíram relativas à DSO, né, sobre acidente de trabalho, sobre os procedimentos relativos a registro de frequência para indeferimento de perícia médica da DPME. E aí, para contextualizar um pouquinho, eu vou repassar algumas mudanças que houveram em função do decreto 69234. Foi um presente de Natal que a DPME soltou no dia 23 de dezembro do ano passado para a gente. Pegou a gente um pouquinho de surpresa na volta do recesso. E foi uma correria para todo mundo. Acho que os RHs acompanharam muito bem como que foi esse processo para a gente se adequar a essas novas normativas. Eu vou falar de modo mais geral, os slides são um pouquinho mais detalhados, eu não vou entrar tanto em detalhes para que a gente possa se ater mais às instruções normativas no final, tá? Então, eu vou aqui destacar os principais pontos do decreto. Então, o decreto, ele traz o novo regulamento de perícias médicas e saúde ocupacional aqui para o estado de São Paulo, atualizou diversos pontos relativos às perícias médicas.
Então, ele traz a obrigatoriedade, né, da realização das perícias e a competência da DPME para realizar essas perícias, que são que validam a licença médica do servidor estatutário. Então, o servidor estatutário, quando ele apresenta um atestado médico, ele vai ser periciado e só após o deferimento da perícia pelo DPME é que a licença médica está concedida. Isso é um ponto importante. Acho que um dos principais pontos também que o decreto trouxe foi a alteração do prazo para agendamento das perícias médicas. Então, agora a gente tem até o primeiro dia útil seguinte à data de emissão do atestado para realizar esse agendamento. Antes a gente tinha um prazo um pouco maior, esse prazo acabou ficando um pouco mais apertado, e é bem importante se atentar a esse prazo, porque o DPME ele costuma ser bem rígido com relação a isso. Outra novidade muito importante que veio agora com esse decreto foi as possibilidades de dispensa de perícia médica para 2 casos em específico. O primeiro é o do artigo 16, que são atestados de até 5 dias, emitidos pelo IANSP, seja a rede própria ou a rede credenciada do IANSP, e por qualquer unidade vinculada à rede pública de saúde, né, o SUS. Então, essa possibilidade da dispensa de perícia são atestados de até 5 dias, mas com um limite de 15 dias em um ano, contados a partir da primeira concessão em que houve essa dispensa de perícia. Então, para fazer essa dispensa, o servidor ele tem que apresentar o atestado no prazo, o atestado tem que estar regular, com todas as informações, e ele tem que apresentar o atestado para vocês, dentro do prazo, o atestado tem que estar certinho, tem que estar dentro desses critérios de ser emitido pelo IANSP ou pela rede do SUS, e aí vocês fazem os procedimentos para dispensa de perícia. Para o RH em específico, a dispensa de perícia, ela vai ser concretizada, o servidor entregando, atendendo os requisitos do artigo 16 para dispensa, vocês vão encaminhar esse atestado para o DPME e para a DSO, num prazo de até 5 dias úteis, contados a partir da data de emissão do atestado, para que seja validada essa dispensa de perícia. Então, nos produtos no site da DGRH de licença de tratamento de saúde azul, tem detalhados os procedimentos, vocês podem consultar por lá. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. E aí vocês vão ter basicamente que enviar para o DPME com cópia para a DSO. Então, aqui temos um e-mail da DPME e o nosso aqui da DSO, dentro desse prazo, com esse assunto específico sobre a dispensa de perícia pelo artigo 16, e no texto certificando para a DPME que foram atendidos os critérios estabelecidos pelo artigo 16 para dispensa. O DPME vai responder vocês informando, dando um ciente, basicamente, né, informando que cabe a unidade a publicação da licença médica no Diário Oficial. Porém, quem faz essa publicação é a DSO. Então, para o RH, o procedimento é basicamente essa notificação para o DPME e para a DSO, enviando o atestado e notificando que foram atendidos os critérios. Outra possibilidade que surgiu agora de dispensa de perícia médica é para atestados de doenças consideradas infecto-contagiosas. Então, esses atestados são limitados a 15 dias, cada atestado, não tem um limite anual, como no anterior. Há uma relação dos CIDs que são considerados pela DPME como doenças infecto-contagiosas, que se enquadram nesse quesito para dispensa de perícia. Essa relação está disponível no site do DPME ou através dessa portaria DPME número 1, que já saiu logo no comecinho de janeiro. Os critérios para entrar nessa dispensa de perícia do artigo 17 são os mesmos do anterior, muito parecidos, né, com relação, apesar da diferença aqui do atestado. E uma coisa muito importante não basta ter só o atestado com o CID, é necessário ter um exame laboratorial que comprove que a pessoa está infectada por aquela patologia. Então, se a pessoa apresentar somente o atestado, por mais que ele se enquadre no CID de dispensa de perícia, sem o exame é necessário realizar a perícia médica. Isso também para o artigo 16, se algum dos critérios não forem atendidos, tem que ser realizada a perícia médica também. O procedimento para o RH da dispensa de perícia do artigo 17 ele é similar ao do 16. Vocês vão enviar, então, uma notificação por e-mail para a DPME e para a DSO, dentro do prazo de 5 dias úteis, e aí informando a dispensa pelo artigo 17 e certificando que foram atendidos os critérios definidos pelo artigo. E aí também o DPME vai devolver com uma informação, né, de que recebeu, e a gente aqui da DSO vai fazer a publicação dessa dispensa de perícia. Outro ponto de alteração no decreto foi a parte de licença para acompanhar familiar, né, que a gente
a licença para tratamento de pessoa da família. Então, agora, a perícia médica, isso não estava claro na legislação anterior, ficou mais claro agora, a perícia médica ela tem que ser feita, tem que levar o familiar que estava indicando o acompanhamento no atestado, e o servidor tem que estar acompanhando essa pessoa no ato da perícia. E também outro ponto importante, agora o DPMI ele exige que o servidor, ao entregar o atestado, ele tem que fazer uma declaração formal de que a assistência que ele está prestando àquela pessoa da família, ela é indispensável e não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. E essa declaração a gente normalmente orienta aqui no e-mail que o servidor envia o atestado, que ele coloca um textinho simples, né, informando que a assistência é indispensável e não pode ser prestada simultaneamente junto com o exercício do cargo. Permanece o limite de 20 meses de afastamento para o mesmo familiar e pela mesma patologia, seja consecutiva ou intercalada. E não pode 2 servidores pedirem o afastamento relativos à mesma pessoa da família. Então, se 2 servidores da Unicamp tiverem o mesmo parente doente, um deles tem que optar para solicitar essa licença para acompanhamento. Outro ponto importante agora com esse novo regulamento, os prazos para retroação de licença médica. Então, quando é feito o agendamento da perícia, quando vocês entram lá e fazem o agendamento, o início da licença, ele vai ter como base a data do agendamento da perícia. Por isso que é muito importante a gente estar atento ao prazo do primeiro dia útil seguinte ao atestado para retroagir. Por quê? Quando você faz a perícia, a contagem vai ser em função da data do agendamento, e aí o perito ele pode, em situações normais, retroagir até 3 dias para trás da data do agendamento, ou em casos de internação, eles podem retroagir até 10 dias da data do agendamento. Outra possibilidade agora também interessante que teve com o novo decreto foi a possibilidade de solicitação de prorrogação de uma licença que já está vigente. Então, se o servidor tem uma licença vigente, por exemplo, até o dia 30, dentro dos 8 últimos dias dessa licença, ele já pode entrar com um novo atestado e solicitar a prorrogação dessa licença. Ele vai passar pela perícia normalmente. Se for deferida a perícia médica, a nova licença ela vai contar a partir do término da que está vigente. Então, no caso, ficaria a partir do dia 1º do mês seguinte. Aí algumas considerações que a gente colocou aqui referente a esse novo decreto, acho que vocês acompanharam muito bem nesse semestre, algumas dificuldades que a gente teve com relação a esses novos procedimentos. A gente tem o entendimento de que todo o decreto ele foi desenhado e os procedimentos da DPMI desenhado baseado na utilização do SEI, que é um sistema eletrônico do governo do estado de envio de documentos, e do SOU-SP, que é um aplicativo que a gente usa em geral para fazer o recadastramento, mas que os servidores do estado usam para fazer as questões de licença médica com o DPME. Então, para os demais servidores do estado, o próprio servidor que faz o agendamento de perícia médica. Então, ele mesmo no aplicativo insere o atestado, agenda a perícia e faz todo o procedimento. A gente aqui no Unicamp, a gente não tem a possibilidade de utilização desses sistemas, por uma questão técnica que impede isso. Então, a gente faz os nossos procedimentos através do eSysla, que é o portal que vocês estão acostumados para fazer o agendamento de perícia, ou alguns outros procedimentos a gente acaba fazendo via e-mail. Por isso até que a gente sempre pede atenção, porque, em geral, as orientações no site do DPME e nas comunicações do DPME, elas são direcionadas para os aplicativos SEI e SOU. Então, se vocês entrarem em contato, seja pela central de atendimento ou pelos e-mails com o DPME para relativo a alguma dúvida, é sempre bom destacar que a gente trabalha na Unicamp, que a Unicamp não tem acesso a esses aplicativos e que, por isso, os nossos procedimentos acabam tendo que ser um pouquinho diferentes. Outro ponto que a gente destaca aqui desse novo decreto é que ele deixa muito claro a questão da aplicação de falta injustificada, quando uma licença médica é indeferida ou quando que o servidor tem que reassumir após o indeferimento. Isso vocês também acompanharam muito bem ao longo desse semestre, foi um tema que acabou gerando bastante repercussão, até pelas implicações que tem relativas a isso. A gente fez também uma consulta no passado, a PG, sobre o tema da questão de registro de frequência de licenças indeferidas. Tivemos uma devolutiva com um parecer da PG, indicando também um parecer da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo sobre o mesmo tema. E aí, a partir daí que a gente, para adequação a essa legislação, que a gente vem fazendo essas aplicações de falta justificada nos casos em que cabe. E aí, em função disso, a gente acabou chegando nessa instrução normativa número 6, que, como o Paraíso disse, está para ser publicada agora essa semana, que a gente acabou definindo os procedimentos relativos ao registro de frequência quando há um indeferimento de perícia médica.
Então, essa instrução normativa, ela vai abordar o tema do registro de frequência. A gente, em geral, vamos ter 3 situações referentes à decisão relativa a uma perícia médica. A primeira é quando a perícia ela é integralmente deferida, ou seja, o DPMI ele concede exatamente o que estava constando no atestado. A segunda situação vai ser quando ela é parcialmente deferida, que aí o DPME, seja por qual motivo, ele altera a informação da solicitação inicial de licença médica, então o atestado ele dava um período, o DPME reduz ou altera esse período. E a terceira situação é com relação à licença quando ela é totalmente indeferida, que o DPME entende, por algum motivo, de que não caberia licença para aquele servidor naquele momento. Um principal ponto que essa nova instrução normativa traz é agora a aplicação do código F6, de indeferimento pericial. Esse é um código que vai ser colocado, a gente mais para frente vai dar alguns exemplos que acredito que vai ficar um pouco mais claro de como vai ser a utilização dele, mas a gente vai utilizar ele entre o início do afastamento e a data de publicação da decisão em que houve um indeferimento na frequência do servidor. E aí, a outra possibilidade que essa instrução normativa vai trazer também, que foi muito solicitado por diversos RHs, e atendido aqui pela DGRH, foi que esse F6, os códigos de frequência, eles vão poder ser substituídos, considerando, claro, a regra de utilização dos demais códigos e as normas vigentes, com exceção do banco de horas, isso feito pelas unidades. Aí, um ponto importante agora a gente está passando por uma mudança de cultura relativa aos afastamentos de servidores ESU. Então, a gente tinha até o ano passado, era muito habitual que um servidor apresentava um atestado médico, e especialmente atestados um pouco mais longos, que se ele fosse inicialmente indeferido, o servidor aguardava afastado os pedidos de reconsideração e recurso para ver se revertia com a DPME essas licenças que foram indeferidas. Esse novo decreto, ele trouxe uma mudança nesse quesito. Então, ele está muito mais claro no sentido de que, se houve um deferimento, o servidor ele deve reassumir suas funções a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão no Diário Oficial. Se ele não tiver condições de reassumir as suas funções, ele deve entrar com um novo atestado médico, solicitando que vai ser também periciado, solicitando ali uma nova licença, e também fazer o pedido de reconsideração ou recurso referente a esses dias anteriores que foram negados nessa primeira licença. E aí o decreto ele deixa bem claro que, caso o servidor não retome suas funções a partir de um indeferimento, que cabe a aplicação de falta injustificada, sendo inclusive passível a apuração de responsabilidade quando gerado o pagamento indevido pelo servidor não ter assumido e não ter sido considerado como falta. Então, toda essa instrução normativa, ela vem em cima da adequação a essas novas normativas que nós tivemos. A gente fez aqui um compilado de alguns motivos de indeferimento que são comumente publicados pelo DPME no Diário Oficial. Se vocês acompanharem o Diário Oficial, em geral, acabam tendo alguns motivos que são mais frequentes, né, às vezes fora de prazo, ou quando não reconhece capacidade laborativa, mas também tem outros tipos de motivo de indeferimento, alguns mais administrativos, outros relacionados à condição de saúde do servidor. Então, a gente fez aqui uma relação breve, depois eu posso disponibilizar o slide para vocês, se vocês quiserem, para ler com mais calma e com mais atenção a esses motivos, e qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente aqui na DSO. Agora, acho que talvez para deixar um pouquinho mais claro, eu fiz algumas simulações aqui para a gente tentar entender como que vai ser na prática a aplicação dessa nova IN com o novo código F6. Então, esse aqui é o primeiro cenário, né, de licença médica deferida, de acordo com o início e a quantidade de dias que o atestado médico solicitou. Então, essa é a situação ideal. O servidor, por exemplo, apresenta um atestado médico de 10 dias a partir do dia 1º. A gente vai aqui na DSO lançar esses 10 dias como licença médica S1, né, com vencimentos. O servidor faz a perícia, a publicação no Diário Oficial aqui no dia 4, validando esse atestado, concedendo os mesmos 10 dias a partir do dia 1º, e aí a gente tem todo o período mantido como S1 após essa decisão. No segundo momento, a gente vai ter uma licença médica indeferida. Então, você tem, esse seria o pior dos cenários, né? O servidor apresenta esse mesmo atestado de 10 dias a partir do dia 1º, e a perícia médica, seja por qual motivo, acaba indeferindo todo o atestado médico.
Nesse caso, então, a DSO, o que ela vai fazer? Ela vai retirar essa licença médica que estava inicialmente lançada pelo atestado que nós recebemos e entrar com o F6, que seria esse novo código de indeferimento pericial, da data do início do afastamento até a data de publicação no Diário Oficial da decisão do indeferimento. A partir daqui, a DSO vai comunicar por e-mail tanto o RH da unidade quanto o servidor sobre esse indeferimento, indicando para o servidor os procedimentos que ele tem que fazer a partir daí, e de modo geral são retorno ao trabalho ou apresentar um novo atestado, e na notificação para a unidade a gente vai informar que a partir do dia seguinte à publicação no Diário Oficial, cabe à unidade a apuração da frequência conforme realmente ocorrer, né? Se o servidor voltar, então fica trabalhado, senão aí tem que aplicar os códigos cabíveis aqui. Uma consideração importante, os pedidos de reconsideração e recurso, eles não têm efeito suspensivo sobre essa decisão que indeferiu a licença médica. Isso consta no parecer da PG daqui da Unicamp, no parecer da PG do Estado, há o entendimento de que, por mais que o servidor esteja solicitando um pedido de reconsideração ou recurso à DPME, até aquele momento a licença está indeferida. Então, por isso que ele não pode mais aguardar afastado essa reversão desse indeferimento. Então, por isso, agora, esse novo procedimento de que, para se manter afastado com uma licença indeferida, ele deve apresentar um novo atestado, ou ele deve apresentar um novo atestado a partir do dia seguinte da publicação no Diário Oficial. Aqui a gente vai ter, então, o segundo momento com a licença médica parcialmente deferida, em que mantém-se o início do atestado médico, conforme estava no atestado, o início do afastamento, mas ele reduz a quantidade de dias que foi solicitado com a publicação após a publicação do Diário Oficial. Então, nesse exemplo, a gente tem o mesmo atestadinho de 10 dias a partir do dia 1º, porém o DPMI concedeu apenas 7 dias a partir do dia 1º. Então, a DSO vai manter conforme a publicação da decisão, contando 7 dias aqui a partir do dia 1º. A publicação ocorre aqui no dia 4. A gente também vai notificar que foi alterado. E aí, a partir daqui do término da licença, o mesmo procedimento, o servidor, se precisar se manter afastado, deve entrar com um novo atestado médico ou retornar ao trabalho a partir daqui. O outro cenário que nós temos é quando você tem também uma licença parcialmente deferida, porém com o término dela antes da publicação da decisão do indeferimento. Então, nesse mesmo cenário, desse atestadinho de 10 dias a partir do dia 1º, o DPME concede apenas 2 dias a partir do dia 1º, então os 2 primeiros dias aqui, 1 e 2, permanecem como licença médica com vencimentos, e aí a gente vai entrar com o código de indeferimento de perícia nos dias aqui até a data da publicação no Diário Oficial, e aí notificando novamente o servidor de unidade sobre os procedimentos aqui a partir da publicação, mantendo aí, no caso, né, retorno ao trabalho ou um novo atestado para permanecer afastado. Uma outra situação que não é tão comum, mas que pode ocorrer também, é quando também há uma licença parcialmente deferida, porém o DPME ele acaba alterando o início da licença. Isso acontece por alguns motivos, não é tão comum, mas acaba acontecendo. Nesse caso, então, o atestadinho também 10 dias a partir do dia 1/9, a perícia concedeu 4 dias a partir do dia 3. Esses 2 dias iniciais, eles vão ficar como indeferimento pericial, né, no código F6, a gente vai deixar como licença médica com vencimentos no período concedido pelo DPME, e aqui o procedimento do servidor também permanece o mesmo, de retorno ao trabalho ou apresentação de um novo atestado médico. Aqui é um cenário parecido também, que um DPME, novamente, ele faz um deferimento parcial da licença médica, e aí você tem tanto o período inicial, que não foi concedido pelo DPME, quanto um período aqui até a data da publicação. Nesse caso, também a gente vai colocar o código F6 de indeferimento pericial referente a esses dias, que não foram contemplados pela perícia, e a partir da data da publicação, novamente, a notificação para o servidor e para a RH da unidade, e aí o servidor pode retornar ao trabalho ou entrar com um novo pedido de licença. Eu sei que tem esse tema, ele acaba gerando muitas perguntas, a gente vai abrir mais no final depois para tirar as dúvidas, e também vocês têm nossos contatos, a gente vai colocar aqui no final da apresentação também, caso vocês queiram depois levantar alguma outra dúvida relativa a esse tema, ou do acidente de trabalho, tá?
Bom, aqui a licença totalmente deferida, que eu já falei ali, acho que acabou repetindo. E aí agora a gente vai, então, para os procedimentos relativos ao acidente de trabalho, tanto para a ESU quanto para a CLT, que é essa instrução normativa número 5, que foi publicada ontem, e agora a doutora Rose vai apresentar para vocês esses procedimentos. Obrigada, Danilo. Bom dia a todos, então. Na verdade, com essa alteração, algumas alterações da DPM e da resolução que o Danilo citou, depois, no decorrer do ano, no início do ano até agora, surgiram outros comunicados, e a gente já tinha uma intenção de alterar o fluxo, né, para acidente de trabalho, e a gente acabou aguardando essa definição mais clara da perícia do Estado. Então, agora a gente tem essa instrução normativa 5. Pode passar? Acho que é Danilo, né? E ela fala exclusivamente do acidente de trabalho. Só repassando, a gente não pode esquecer das definições, né, que acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício da atividade, né, a serviço da universidade, e que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, né, sem lesão ou uma perturbação funcional, não há que se falar em acidente, né, e a gente tem um acidente típico, que é aquele que ocorre relacionado com o exercício do trabalho, naquele momento em que ele está trabalhando, e de que resulte ou possa resultar lesão, o de trajeto, que seria entre o percurso casa e trabalho e casa, e a questão também da doença ocupacional, que pode ser produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, e é peculiar à atividade desenvolvida, ou quando ela é desenvolvida, adquirida, né, em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e que com ele se relacione diretamente. Pode passar? Então, assim, sempre que se fala em acidente de trabalho, em primeiro lugar, a gente precisa pensar no atendimento médico, tá? Então, assim, a primeira orientação é procure atendimento médico, que pode ser no SECOM, por exemplo. O SECOM pode prestar esse atendimento entre 7 da manhã e 6 da tarde, mas se o acidente ocorrer fora do horário de atendimento do SECOM, o servidor pode procurar o ER diretamente, se for final de semana, se for feriado, e também nos casos de traumatismos, né? Traumas, eles podem ir direto para o ER e não precisam ir para o SECOM, mesmo durante o horário de trabalho do SECOM. Ou ainda o servidor, ele pode buscar um atendimento externo, né? Que pode ser pelo SUS, pode ser pelo convênio dele, pode ser particular, enfim. Então, o atendimento médico pode ocorrer nesses locais todos, e lembrando também que a gente tem a opção do atendimento pelo Vidas, né, com a ambulância aqui dentro do nosso campus, tá? Acidentes de trabalho com risco biológico, eles têm uma peculiaridade, então eles continuam sendo acompanhados pelo SECOM, então o servidor deve procurar o SECOM de Campinas, no caso do servidor de Limeira, procura o SECOM de Limeira, só que aí o horário é um pouquinho menor, é das 7 às 16h30, tá? Se ocorrer um acidente com risco biológico no período fora de atendimento do SECOM, o servidor pode buscar a UER do HC, ou se for um servidor do CAISM, ele pode buscar o pronto atendimento do CAISM. Depois ele vai fazer o segmento com o SECOM, tá? Se forem servidores de Piracicaba, eles devem procurar o CEDIC, né, entre 7 e 17 horas. Pode seguir, Danilo. Lembrando que, a partir do momento que foi realizado o atendimento médico, né, o que é importante? Obrigatoriamente o servidor deve solicitar o laudo de exame médico. Isso é obrigatório para a gente poder seguir com a tratativa do acidente, tá? E esse laudo de exame médico, ele tem que ter algum conteúdo mínimo. Então, a gente precisa reforçar isso. Essas informações todas já estão no portal, mas a gente precisa reforçar isso para os servidores, porque o Danilo até já citou lá atrás, é motivo de indeferimento pela perícia do Estado, por conta de falta, né, de alguns itens. Então, assim, tem que ter identificação do médico, registro de qualificação de especialidade quando houver, tem que existir a identificação do paciente, então é muito comum indeferimento por falta de CPF, tá? Tem que constar CPF, a data de emissão do laudo e a data e a hora do atendimento. No caso de acidente de trabalho, isso é super importante, porque às vezes o relatório foi emitido em data e horário posterior, muito posterior ao atendimento inicial, né? Então, a gente precisa ter isso claro, que para a gente é importante o momento em que ocorreu o acidente, a data e o horário. A descrição do atendimento realizado, né? O diagnóstico com CID, período provável do tratamento, inclusive se houve ou não internação. A assinatura qualificada do médico, né, quando for um documento eletrônico, ou assinatura comum, e deve ter o carimbo ou o número de registro do Conselho Regional, tá? Além dos dados de contato profissional. Então, nesse relatório tem que constar telefone ou e-mail, né,
ou endereço profissional ou residencial do médico. Então, tem que ter esses dados. Pode passar. Então, essa primeira abordagem com relação ao local de atendimento, atendimento para acidente de trabalho com risco biológico, e também essa questão do laudo médico é igual, independente do tipo de vínculo que o servidor tenha. O que muda é a partir de agora, né? Então, acidentes de trabalho em servidores CLT, no momento, o que eles precisam fazer? Eles devem comparecer à DSO imediatamente após o atendimento médico, tá? Por quê? Porque a gente tem prazo de 24 horas para fazer a comunicação do acidente social pelo e-social, né? Então, assim, o acidente de trabalho, desculpa, pelo e-social. Então, eles precisam ser diretamente encaminhados para cá, e eles vão ser atendidos das 7 às 17 horas, ou, no máximo, eles podem comparecer no primeiro dia útil após o acidente de trabalho. Então, aquele fluxo anterior de que o servidor precisaria ir até o SECOM para fazer um relato de ocorrência, foi justamente isso que mudou. Não deve mais ir, o SECOM vai se ater ao atendimento inicial, quando o servidor buscar esse atendimento lá, e vai manter o atendimento e acompanhamento dos riscos biológicos, tá? Relacionados a acidentes de trabalho. Então, mas e no caso, se a pessoa está internada? O prazo tem que ser cumprido da mesma forma. Então, um familiar, ele vai ter que se deslocar presencialmente aqui até a DSO, trazendo esse relatório e passando as informações que a gente precisa para o preenchimento da CAT. Tá? Obviamente, servidores de Limeira e Piracicaba, a gente abriu a possibilidade de fazer essa tratativa online, né, ou por telefone. É lógico que tem servidores que trabalham lá, mas moram aqui em Campinas, então eles também podem comparecer presencialmente, tá? Mas essa questão de comparecer à DSO é imprescindível para que a gente consiga emitir a CAT dentro do prazo legal. Tá? Se a Unicamp não faz isso, ela é penalizada. A gente sabe que já existe todo um movimento relacionado ao e-social, e a partir desse ano eles já vão começar a fazer essas cobranças, inclusive com penalidades, tá? Para a universidade. Uma vez comparecendo à DSO, não, pode voltar lá, é imprescindível que o servidor traga o laudo do exame médico com todo aquele conteúdo que a gente pediu. Vai ser feita aqui uma análise conjunta da DSO com a DSTR, então o técnico de segurança vai estar junto com a gente, e aí a gente vai fazer a análise desse acidente, que pode ser com ou sem afastamento. Casos de suspeita de doença ocupacional, eles são de responsabilidade de análise pela DSO. Obviamente, a gente sempre trata com informações diferenciadas também da DSTR com relação a riscos do ambiente, as questões ergonômicas, mas a responsabilidade é da DSO, tá? A comunicação de acidente de trabalho, então, ela é feita aqui pela DSO e o envio ao e-social também é feito por nós, tá? Em todos os casos, acidente típico, trajeto ou doença ocupacional, e o comprovante de envio ao e-social é encaminhado por e-mail ao servidor e também vai por e-mail ao RH local. Tá? Lembrando que essa questão, de novo, do prazo, o relato de ocorrência fora do prazo estabelecido, que por lei é até o primeiro dia útil após o acidente, é responsabilidade do servidor. Se o servidor não comunica o evento no prazo, é imprescindível, a gente fica sem elementos também para registrar esse acidente. Então, é bem complicado. Antigamente, você podia até, quando era o outro formato de CAT, justificar que houve um atraso por uma situação A, B ou C. Hoje, a gente não tem mais essa possibilidade. Tá? Então, existem punições pelo não comunicado do acidente no prazo previsto. Pode seguir. Então, esse foi o acidente para o servidor CLT, é mais simples. Agora, para o servidor ESU, existe uma tratativa diferenciada para casos com afastamento e casos sem afastamento. Então, casos de acidente ESU com afastamento, o nexo acidentário, essa relação do acidente com o trabalho, ele é feito pela perícia do Estado. Tá? Então, como existe aquele prazo obrigatório para apresentação do atestado e agendamento da perícia que o Danilo já apresentou, a gente entende que é, primeiro, imprescindível que esse servidor apresente o atestado junto ao RH imediatamente, né, tendo a posse do atestado, ele já vá para o RH, para que o RH possa fazer o agendamento da perícia dentro do prazo previsto pela DPME. Tá? Também tem que existir o preenchimento da NAT no formato que a DPM exige,
né? E aí depois, mas também numa sequência não tão crítica quanto no acidente de trabalho do CLT, nesse caso, mas também importante, é o comparecimento na DSO nos mesmos moldes anteriores, tá? Por que que para a gente é importante? Porque independente da questão da tratativa administrativa para o acidente, a segurança do trabalho e a medicina do trabalho, elas têm que ter conhecimento do que causou, do que provocou esse acidente, para a gente poder atuar de uma forma assertiva e rápida para tentar minimizar ou reduzir ou até anular aquela situação que provocou o acidente. Tá? Pode seguir, Danilo. Então, pensando agora, né, qual é a função do RH? O RH, então, precisaria fazer o agendamento da perícia junto à DPME até o primeiro dia útil após a data de emissão, quer dizer, igual. Só que, nesse caso, como foi citado, não há possibilidade de dispensa de perícia, se for um atestado até 5 dias, ou se for um atestado por doença infecto-contagiosa. Então, esse item não se aplica aos casos de acidente de trabalho. Tá? Só que, além de agendar a perícia junto à DPME, o RH vai ter que entrar com aquele processinho solicitando enquadramento de licença para tratamento de saúde em acidente de trabalho. Né? Já existia, então tem que instaurar o procedimento próprio em até 10 dias da data do acidente. Então, o RH foi lá, a primeira coisa agendou a perícia no prazo previsto, é até um dia, né? Além disso, ele já vai juntar a documentação e vai encaminhar para a DPME até 10 dias da data do acidente, tem que encaminhar a ANAT, o relatório médico e o requerimento do servidor para instauração do processo. A gente colocou na sequência o que é imprescindível, né? Pode mudar. Informações imprescindíveis para que seja feita uma análise correta do processo pela DPME. Então, está tudo listado aí, o que tem que constar nesse kit, digamos assim, que é o processo que solicita o enquadramento daquela licença para acidente de trabalho. Como a gente vai encaminhar para vocês, acho que não preciso ficar lendo, né, no detalhe. Pode passar? Também licenças subsequentes, né? Um novo afastamento em decorrência do acidente de trabalho ou daquela doença ocupacional, pode ser sequencial ou não, uma reabertura, por exemplo, funciona da mesma forma, com afastamento, agenda a perícia e depois a gente precisa encaminhar aquele processo, né, para instaurar a avaliação da DPME para essa análise e fazer a correlação do afastamento com o acidente. Pode passar mais um. E no caso do acidente de trabalho, então, do servidor ESU sem afastamento. Então, tudo que a gente falou do ESU, inicialmente, foi com afastamento. Agora, sem afastamento, como é que vai funcionar? Não vai nada para a DPME, porque o nexo acidentário é feito por nós, tá? Então, é feito pela DSO. Então, a gente volta como se fosse um procedimento igual ao do CLT, ele tem que vir imediatamente para a DSO, das 7 às 17, tá? Ou no primeiro dia útil, após o acidente de trabalho, apresentando o laudo de exame médico. Então, lembre-se sempre, primeiro atendimento médico, pegou o laudo, emitiu o laudo, já vem para a DSO, dentro desse prazo. Se ele já tiver a ANAT, porque a gente sabe que é um procedimento comum, já feito, né, de forma corriqueira aqui na Unicamp, se já tiver, ele traz. Se não, a gente vai preencher a ANAT aqui e vai depois encaminhar para as assinaturas. A avaliação é nossa, do mesmo jeito, né, DSO e DSTR conjuntamente, só que a gente, DSO, é quem publica a questão do nexo acidentário nesses casos, tá bom? Acho que era o último. Gente, estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida, podem nos procurar, tá bom? E a gente vai estar enviando as informações também. O Paraíso já publicou aqui. Obrigada, viu? Deixa eu só complementar uma coisinha, que eu vi alguns pontos, algumas questões que foram levantadas ali no chat enquanto eu estava respondendo, até agradecer a Dani e a Michele que foram respondendo o pessoal. As implicações do código F6, elas já estão disponíveis no manual de frequência no site da DGRH, então vocês podem acessar depois por lá e ver as aplicações desse código. Ele, basicamente, ele é uma falta, então há o desconto, mas não há as implicações administrativas e as punições relativas ao F4. As chefias e as unidades, elas vão ter a prerrogativa de alterar esse código, então aplicar uma abonada, alguma coisa assim, respeitado os limites e as condições de utilização de cada código que existe para cada código. E a DSO, ela vai agora voltar, fazer a alteração e aplicar o F6 dentro das condições, né, que estão previstas na instrução normativa, nos atestados que a gente já vinha aplicando anteriormente F4. Então, a gente já vai fazer essa alteração. E aí, depois, os RHs que quiserem fazer a substituição por abonado, por algum código, dos possíveis, depois também podem solicitar essas retificações.
Então, é isso. Aqui tem os nossos contatos aqui da DSO. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, seja por e-mail ou pelos nossos ramais. E a gente está aqui à disposição para ajudar e orientar vocês no que couber. Outro ponto que levantaram ali também, com relação às clínicas cadastradas do IANSP, tem disponível no nosso produto. Aliás, os produtos nossos já estão atualizados, né, de licença de tratamento de saúde ESU e de acompanhamento familiar. Então, vocês podem consultar por lá. Tem a lista, a relação das clínicas credenciadas do IANSP, está disponível no próprio site do IANSP, mas se não me engano, lá também tem um link para vocês poderem consultar. Eu vi que perguntaram de hospitais credenciados do SUS, a gente não encontrou propriamente uma relação do SUS, né? O que a gente consulta ao DPME são que hospitais que fazem esse atendimento do SUS, eles podem ser, mesmo que haja também atendimento particular, se ele tem atendimento do SUS, ele pode ser utilizado para dispensa de perícia. E o SECOM entra como SUS, a gente já consultou isso ao DPME, inclusive os testes aqui do SECOM também se enquadram como exame laboratorial para dispensa do artigo 17. Acho que eram essas as principais dúvidas. E agora passo a palavra, então, para o Paraíso. Não sei se alguém tem alguma outra questão para levantar. Joia, Danilo, obrigado. Doutora Rose, obrigado. Dani, obrigado pelos esclarecimentos, pelas apresentações. Então, os produtos já foram atualizados, tá bom? Se vocês quiserem consultar de maneira mais concentrada ali, se vocês forem no portal DGRH, escolherem lá produtos e serviços e a categoria saúde ocupacional, vocês vão ver todos relacionados a isso, que são os 2 do acidente de trabalho, os 2 da licença saúde, né? Então já foram atualizados. Então o manual de frequência também já está atualizado com esses reflexos que o Danilo comentou aí, a gente já tinha falado aqui no chat também, e a instrução normativa 6 também está publicada. Então já está tudo disponível para vocês consultarem. A gente já vamos publicar uma notícia no portal falando isso, mas falamos para vocês agora aqui de antemão, que já está tudo publicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora, se vocês quiserem clicar aí para levantar a mãozinha, a gente pode fazer uma sessão de perguntas. Paraíso, acho que tem 2 ali no chat, se eu puder já Por favor, responder. né? Então, a Carolina Gazeta perguntou do hospital da PUC. O hospital da PUC, se eu não me engano, ele tem pronto atendimento para o SUS também. Nesses casos em que tem atendimento do SUS, ele se enquadra, sim, no artigo 16, mesmo que também atenda privado. Mas se ele tem a possibilidade de atendimento via SUS, então ele se enquadra, sim, no 16. A Cristiane perguntou com relação ao preenchimento da NAT, que não fica claro o preenchimento da NAT em caso de acidente sem afastamentos. Será necessário. Esse preenchimento, acho que a doutora Rosa pode me ajudar, mas é feito pela DSO no momento do atendimento, nesses casos de acidente sem afastamento. Então, aí o servidor ele vai passar aqui com a gente, a equipe de enfermagem vai fazer o acolhimento, conversar com ele e vai fazer o preenchimento da NAT. É isso, doutora? Isso, na verdade, a gente também tinha pensado nisso, porque, assim, o próprio decreto, ele prevê que a gente tenha toda a documentação similar nos casos de acidente de trabalho sem afastamento. E a gente também pensou que esse acidente sem afastamento hoje pode, de repente, ter uma reabertura, digamos assim, posterior. E se isso acontecer, a gente precisa apresentar todos aqueles documentos para a DPME. Então, não tem como a gente escapar da NAT, mas é um documento simples, fácil de preencher, por isso que a gente puxou para a DSO esse preenchimento quando for um ESU sem afastamento, tá? Mas, de repente, se for feito na área também, ele já chega com as assinaturas. Se não chegar, a gente vai preencher aqui, vai dar a tratativa igual e vai arquivar essa NAT, porque se tiver qualquer desdobramento, a gente precisa prestar contas para a DPME, tá? O Renato ali perguntou como saber se um hospital particular tem atendimento ao SUS. Renato, a gente não encontrou propriamente uma relação ou um cadastro que informasse isso. Na dúvida, entre em contato com a gente, que a gente tenta orientar em relativo ao que a gente sabe, mas se a gente não conseguir a informação, a gente pega pelo excesso e orienta que agende a perícia. Se a gente não tiver realmente a comprovação de que é atendimento SUS, então aí o ideal é que agende a perícia. Mas na dúvida, entre em contato com a gente normalmente conhece os hospitais que já são, que já tem essa possibilidade e a gente ajuda vocês a fazer essa análise. Perguntaram se a chefia pode abonar o indeferimento pericial. Pode sim, respeitado os limites de utilização das abonadas, né, e os critérios, pode utilizar também a abonada em cima do F6. Alguém perguntou sobre as apresentações, então a gente envia assim, nós vamos
Então, pensando até colocar, Danilo e Dani, e doutora Rose, se vocês concordarem, esses slides nos produtos de licença, além de mandar para os RHs, como a gente já faz costumeiramente, colocar ali, porque pelo menos já fica concentrado, pode ser? Sim, claro, a gente vai enviar para vocês e pode disponibilizar, sem problema. Ok, obrigado. O pessoal da educação levantou a mão, por favor? Sim, bom dia Danilo, bom dia Paraíso, bom dia a todos. Bom dia. Queria tirar uma dúvida com vocês. Vamos lá. Seguinte, Danilo, um atestado, por exemplo, de 90 dias. Uhum. Aí o DPME publica que o atestado ele foi deferido somente 27 dias. Não, ele fala que foi deferido 90, mas o início... vamos lá, vamos colocar um exemplo. De 1º/9 a 1º/12. São 90 dias, por exemplo. Uhum. Aí o DPME, ele defere os 90 dias. Só que ele fala a partir de 3/9. Como que fica esse final? Vai para frente? O final a gente vai fazer de acordo com a publicação no DOE. Então, se, por exemplo, ele concedeu 90 dias a partir de 3/9, né, no seu exemplo, a gente colocaria de 3/9 a 3/12. Provavelmente, dia 1 e 2, que aí foi a data que o servidor apresentou o atestado dia 1º, ficaria como um código F6, em deferimento pericial, e o servidor poderia fazer pedido de reconsideração para tentar abranger esse período que ficou para trás. Ou, se entender melhor, poderia, por exemplo, aplicar uma abonada, alguma coisa nesse sentido. Mas o registro da frequência ele vai ficar de acordo com a decisão. Se a decisão der 90 dias a partir do dia 3, então a gente vai colocar de 3/9 a 3/12. Ah, tá. Então o final ele vai para frente também. Isso, vai porque ficar... o período ficou mantido, a quantidade de dias ficou... A quantidade, o que eles alteraram nesse caso foi a data de início do afastamento, né? E a gente segue a publicação do DOE, então a gente vai fazer o afastamento de 90 dias a partir do dia 3. Combinado. Eu tive um caso assim. Então, uma coisa que a gente percebeu é que, uma coisa que a gente percebe é que todo caso é possível de acontecer. Assim, esse primeiro semestre mostrou muito bem isso pra gente. É verdade. Obrigada, viu? Obrigada, Danilo. Obrigada a todos. Mais alguma pergunta? O RH do CAISM perguntou aí, Danilo, você está vendo no chat? As de substituição. Dentro do período ali que corresponde entre o início do afastamento e a publicação, sim, pode ser substituído. Respeitado os limites de utilização, né? Porque vamos lembrar que todos os códigos têm limite de quantidade, regras de utilização próprios, então pode sim ser utilizado, mas respeitado. E o código do indeferimento, ele vai ficar só entre o início do afastamento e a publicação da decisão. A partir do dia seguinte da publicação da decisão, o servidor ele deve ou retornar à atividade, ou, se não tiver condições, apresentar um novo atestado. E aí, a partir dali, se ele não retornar, ele cabe sim a aplicação do F4. Criar algum outro código no lugar do F4, no caso de indeferimento. Então, agora com o indeferimento, a gente vai colocar esse código de F6, né, de indeferimento, e notificar RH e servidor sobre o indeferimento no Diário Oficial. Aí, a partir dessa notificação, o servidor ele tem que ou retomar ou entrar com um novo atestado. Se ele não fizer nenhum dos dois, aí é aplicado F4, mas essa aplicação aí passa a ser de responsabilidade da unidade. Eu estou lendo aqui o do Gustavo, então ele teve o caso de uma servidora que teve atestado indeferido por estar em desacordo com a resolução. Deve pedir para fazer um novo atestado com as datas após o indeferimento. No caso de indeferimento por atestado estar em desacordo com a resolução, em geral está faltando alguma informação naquele atestado, aí a servidora tem que pegar a relação das informações necessárias, ver o que está faltando e solicitar ao médico que refaça o documento, né? Só reforçando que as informações exigidas pela resolução são as mesmas informações que constam em normativa do Conselho Federal de Medicina. Então, isso é uma informação que deve constar no atestado. Então, é só ele solicitar para que o médico refaça de acordo com o que é exigido. A Tatiane perguntou do F6. A gente vai aplicar, no caso, o F6 agora, nos dias que ficarem de indeferimento entre o início do afastamento e a data da publicação do DOE. O RH Fé e a Tatiana levantaram a mão, mas acho que já respondemos, já falaram, né? Não. Não. Não, então vamos lá. Primeira Fé, então, Isso, né? por favor. Tá.
Na verdade, são duas dúvidas. Uhum. A gente teve um caso, mais em relação à frequência, né? Não sei se vocês podem me ajudar nesse sentido. Mas a gente teve um caso de que foi aquele exemplo até que o Danilo mencionou, que o atestado era para um dia e o DPME concedeu para outro. Por exemplo, era para o dia 20 e o DPME deu para o dia 21. Mas o funcionário ele não veio trabalhar no dia 20, porque era o dia do atestado, não registrou o ponto, e daí no dia 21 ele veio. Então, o que a chefia deve fazer nesse caso? Esse caso, em geral, assim, como a gente tem que se aplicar no DOE, ficaria como licença médica dia 21 e o dia 20, no caso, não, né? Então, a gente recomenda que o servidor faça o pedido de reconsideração, inclusive, nesse caso específico, é até interessante, talvez o RH fazer um documento simples informando que o servidor trabalhou no dia 21 para que ele anexe ao pedido de reconsideração e que o DPME considere isso, né? Uhum. Tem que olhar o caso, porque às vezes eles concederam, não sei se em função de datas de agendamento, pela possibilidade de retroação. Se não foi isso, se pode ter sido também um erro de interpretação do perito, em geral, assim, faz o pedido de reconsideração, porque esses casos acabam sendo revertidos. Na frequência, eu acredito que o dia do atestado ficaria como F6, o dia seguinte ficaria como licença médica, porque a informação consta no Diário Oficial, mas aí após a consideração do DPME revertendo, a gente faz a alteração e corrige. E aí, se houver alguma o DPME não reverter, aí entre em contato com a gente tenta apontar para o DPME, né, que houve essa inconsistência, porque a gente sabe que erros acontecem, algumas interpretações, e aí, em alguns casos, a gente pode tentar solicitar para eles que seja, enfim, explicar para eles a situação. Mas o caminho tradicional é pedir de reconsideração e recurso. Se a gente pode tentar algum outro caminho. Tá. E a outra pergunta, eu acho que é um pouquinho mais complicada, é no sentido, por exemplo, a pessoa pegou um atestado de muito tempo, e aí foi deferido só alguns dias, ou indeferido total, e ela abriu o recurso, e ela sente que ela não consegue vir trabalhar, ela quer ficar em casa, né? Uhum. E se ela vier trabalhar, abrir o recurso tem 30 dias, eu acho ainda, né, para ser respondido. O prazo para o servidor fazer o pedido ou de reconsideração de recurso é de 30 dias a partir da data de publicação da decisão. O prazo de resposta da DPME também é de 30 dias a partir do momento em que é feito, né, o pedido de reconsideração. Uhum. Em geral, eles não demoram tanto, mas a gente teve recentemente um período em que eles estavam demorando até mais do que os 30 dias. Mas aí, se realmente passar do prazo, aí comuniquem a gente que a gente tenta entrar em contato com o DPME. Não, tudo bem, mas eu digo, assim, eles têm até 30 dias para responder depois que a gente faz o pedido. Isso. Mas se eles responderem concedendo, né, aceitando o recurso, concedendo o período, e a pessoa tiver trabalhado. Aí a gente, por exemplo, for no caso da reconsideração, ainda há o recurso, e aí a pessoa vai ter que fazer, então, um recurso, informando nesse recurso a data de retorno ao trabalho dela, e aí também pode ser feita uma declaração pelo RH, informando que o servidor retornou ao trabalho a partir de tal data, para que o DPME faça esse acerto da licença concedida. Tá, não, então tudo bem. Era isso. Ok. Obrigada. Por nada, Rogério. Acho que a Tatiane agora. Obrigado. Isso, Tatiane, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem? O Danilo já deve estar acostumado com a minha pergunta, que a gente já passou com um caso assim, mas vamos lá. Aquela questão do F4, com relação ao indeferimento da perícia, agora vai ser substituído por esse F6, é isso, né? Isso, exatamente. A gente vai entrar com esse código de F6, de indeferimento pericial, que ele não tem as mesmas implicações que o F4, né? Então, perda de bloco, enfim, aquelas punições não estão relacionadas a ele. Porém, ele vai ser aplicado do início do afastamento até a data da publicação da decisão, entendendo que a partir daquela data o servidor deve tomar alguma ação pelo indeferimento da perícia. Certo. Quem lança esse F6, no caso, somos nós, os RHs? Não, a DSO. O lançamento do F6, ele é exclusivo da DSO em função da negativa de licença médica. Tá. E o que já passou? A gente vai fazer a alteração também. Então tá jóia, era isso. A gente vai fazer o levantamento e vai alterar eles de acordo com o que está estipulado na normativa. Né? Tá jóia, então. Obrigada, Danilo. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tem uma pergunta do Ô, Danilo, só aproveitando o gancho aí da Tatiane, esse F6 pode trocar por um F2, se depois a chefia assim entender que quer abonar, ele pode. Pode, a gente vai, mantém-se a prerrogativa da chefia, né, na frequência,
desde que a gente sempre ressalta respeitar os limites de utilização, né, e as regras para isso. Só não pode ser utilizado o banco de horas. Isso. Tá bom. Não, obrigada. Né? A do Secom, Danilo, assim, já falou? Não, tem que ver aqui, deixa eu ver. Os modelos padrão deles é informatizado. Esses dados têm sido aceitos pelo DPMI, aqui na regra do Secom, pode ser necessário, então o servidor local, os relatórios de resolução atual. Isso. Realmente tem alguns, ainda tem algumas unidades que não se adequaram a essa normativa. Aí eu reforço que a normativa do DPMI, ela é baseada numa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é mais ou menos, acho que de junho ou julho do ano passado. Então, assim, isso é uma resolução do Conselho Federal que cabe a médicos e hospitais se adequarem. A gente sabe que existem alguns lugares que ainda não se adequaram. Em geral, as informações são simples, que a resolução pede, então dados do médico, dados do local do atendimento, informações sobre o afastamento, de modo geral. Se o atestado estiver em desacordo, o que eu sempre reforço, assim, a gente não assume a responsabilidade de negar um atestado de um servidor estatutário. Então, a gente orienta o servidor de que está faltando determinada informação, solicita para ele que entre em contato com o médico assistente ou com o hospital para pegar o documento adequado, mas sempre agendando a perícia, porque a responsabilidade de aceitar ou não o atestado, ela é da DPME. Então, a gente cabe a orientação para o servidor, falando que, olha, esse atestado está faltando, por exemplo, o carimbo do médico, tem uma boa chance de que ele seja indeferido pela perícia, a gente vai agendar a perícia, você tem até a data para alterar isso, para pegar esse documento correto, para não correr esse risco. Mas a competência para negar um atestado de um servidor estatutário é sempre do DPME. Eu coloquei no chat, Dani, a resolução. Verdade, me colocou. Também está disponível nos produtos lá da DGRH, as informações têm que constar. Acho que é isso. Ficou alguma outra dúvida para trás? Pelo que eu vi aqui, acho que não. Dani, por favor. Bom, acho que talvez não tenha mais dúvida, né? Só queria complementar um pouquinho a fala do Danilo, de acordo com as dúvidas que foram também chegando no chat, né? Eu acho que, de forma mais resumida, as mudanças que o decreto da DPMI trouxeram, elas também exigem mudanças da forma como o servidor se responsabiliza hoje sobre o andamento dessas questões da decisão pericial. Antes, a DPMI ela tinha uma característica mais, vamos dizer, concessiva, e eles, de fato, deram uma apertada nos critérios. Então, a gente nunca viu tantos indeferimentos acontecendo, né, depois do que aconteceu com a mudança do decreto. Então, a gente sabe que, para o servidor que estava, de alguma forma, mais acostumado com o processo ser facilmente aceito, renova de 90 em 90 dias, sem muitos problemas, sem ficar tão atento como agora, se não tem o telefone de uma clínica, se o endereço da clínica não consta, indefere tudo. Então, essas questões estão aparecendo hoje com muito mais frequência, e isso exige, naturalmente, né, do servidor, uma apropriação maior desse controle, do acompanhamento, e uma atenção, mesmo estando doente, né, mesmo estando fragilizado, do que vai acontecer como resultado dessas perícias. Então, o apoio de vocês, RH, é fundamental nesse momento, junto aos servidores, né? Vocês poderem apoiá-los no entendimento dessas nuances todas que estão acontecendo, ter uma atenção mesmo ao documento do atestado médico, como vocês agendam a perícia, é muito importante que vocês garantam, né? Verifiquem direitinho se tem carimbo, se tem o endereço da clínica, se tem o telefone da clínica, se consta todas as informações necessárias, porque o indeferimento, por uma coisinha dessas que falte, é quase certeza, né? Então, a gente conta muito com o apoio que vocês já dão, obviamente, né, para os servidores, mas também tentando colocar nessa relação com eles a importância deles também tomarem par e acompanharem adequadamente as decisões, estarem atentos quando houver um indeferimento. A resposta também tem que ser rápida, né? Porque a consequência disso não veio trabalhar, não tem um novo atestado, ainda não está em condições de trabalhar, ele vai receber o F4. Então, isso é agora uma realidade, né? Então, eu só gostaria de salientar isso e agradecer imensamente a parceria de vocês conosco,
nesse semestre. Eu acho que tudo que a gente conseguiu trazer hoje veio no processo de amadurecimento e de conhecimento das realidades. Vocês têm acesso à realidade do dia a dia. Então, vocês nos acionando, manda e-mail, telefone, pode ligar 300 vezes. Né? Foi justamente vocês trazendo as dúvidas do que acontece na ponta do real que permitiu a gente também ir buscar as informações nas instâncias assessoras lá da DPME, que estão agora no contato mais próximo conosco, para a gente poder trazer as respostas mais adequadas também. Então, agradeço muito, a parceria com vocês é fundamental, porque é assim que a gente melhora, né, o processo para todos aqui na universidade. E agradecer Danilo e Rose, né, pela apresentação e pelo trabalho que vocês estão fazendo também com a gente aqui. Obrigada, pessoal. Valeu, Dani. Eu acho que a educação quer fazer mais uma pergunta. Oi, Paraíso. Oi, Danilo. Só mais uma perguntinha, por favor. Vamos lá. O F6 tem algum prejuízo financeiro, reflexo de VR para o servidor? Tem. Ele é considerado como uma falta, então o servidor não é remunerado naquele dia e também não tem o VR referente àquele dia. Ah, beleza, então. Tá? Muito obrigada. Tem mais, qualquer dúvida, tem mais detalhes das implicações F6 no manual de frequência que tem lá no site da DGH, dá para consultar lá também, se ficar com mais alguma dúvida. Beleza, vou me inteirar por lá mais, então, também. Ok. Obrigada, viu? Nada, imagina. Acho que a Elaine também tem uma dúvida. Oi, bom dia. Eu tenho sim. Esse atestado feito pela rede pública, que até 5 dias não precisa fazer a perícia, e até 15 dias no ano, né, não é necessária a perícia. Eu queria saber como é que a gente faz esse controle, porque o servidor pode vir no começo do ano com atestado, depois mais um dia, mais 2 dias. Como a gente faz esse controle? Tem no sistema, no vetor, onde vocês lançam os atestados, essa condição para vocês mesmos avisarem para a gente, olha, esse servidor aqui já passou os 15 dias, vai ter que fazer perícia. Ou são os RHs locais que vão ter que fazer esse controle? A gente pede que o RH tenha esse controle também. A gente aqui no momento do lançamento, a gente vai, é lançado de modo diferente. Acho que a Michelle depois, se quiser complementar alguma coisa, o lançamento ele é feito diferente quando é sem perícia, mas a gente pede que as unidades também tenham esse controle para a gente ter um acompanhamento também, né? Acredito que ainda a gente não chegou em ninguém estourando esse limite dos 15 dias, mas é importante que seja feito esse controle, sim. Eu gostaria de saber se vai ter no vetor, se vocês vão disponibilizar para os RHs um relatório que a gente possa tirar, porque é meio complicado a gente, sim, tantos servidores, a gente ficar colocando quais são os servidores que estão com atestado da rede pública, quais não são. Então, gostaria de saber se no vetor vai ser disponibilizado a gente entrar lá, tal servidor com a matrícula e tirar um relatório de quantos afastamentos, né, ele teve, que são da rede pública e os que não são, por exemplo. Eu sei que o lançamento é feito de modo diferente, desses que são sem perícias. Eu não sei se no acesso de vocês têm como ver que foi lançado a licença médica nesse outro código. A gente precisaria confirmar, mas acho que é interessante. A gente pode verificar aqui, talvez com a informática, se é possível disponibilizar esse tipo de relatório, que eu acho que realmente... Qual código? Eu não peguei, eu estava respondendo o chat. Não, que ela perguntou com relação ao controle do limite de 15 dias para o artigo 16 de dispensa de perícia, né? Eu já pedi, sim. Pedi para a informática colocar uma especificação para a gente poder lançar no código 16 e 17, para poder ter relatório e a gente poder não ter controle. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Vai facilitar para vocês. Guardar e a gente avisa. Tá, muito obrigada. Nada. Eu vi que a Michelle estava respondendo ali algumas questões do chat também. Se ficou alguma dúvida, a gente pode complementar. A Júlia tem uma questão. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado pela apresentação. Danilo, eu queria perguntar para você, quando substitui o F6 por F1 ou F2, tem implicação financeira ou reflexo no VR? VR, eu acho que permanece sem receber, porque o VR ele só se recebe pelo dia efetivamente trabalhado, né? Implicação financeira, acredito que sim, porque eu estou entrando numa área que eu não conheço muito, tá? Acho que talvez seja bom depois confirmar com o pessoal da frequência.
Eu não sei a questão da abonada, se ela volta, né? É feito vai voltar. Se for descontado, vai ser pago. Isso, Perfeito. Obrigada, pessoal. Por nada. Obrigado. Danilo, tem uma pergunta do Secom que eu não sei se a Michelle respondeu no chat. Se puder olhar. Do atestadinho, eu estava lendo ela, verdade, que fala do atestado médico e atestado de saúde. Da forma como está escrito, ele parece realmente nesse sentido, mas o que a gente tem acompanhado pelas decisões do DPME é que um atestado simples, com todas as informações, já é o suficiente. Se o atestado tiver as informações da resolução, aquele atestadinho padrão que a gente está acostumado, ele em geral é aceito. O que eu particularmente recomendo é que, principalmente em casos de afastamentos longos, 90 dias, tudo mais, se tiver um relatório médico, aumenta a chance do perito entender a necessidade daquele afastamento longo. Então, isso é uma sugestão que eu dou para a pessoa que vai pegar um atestado maior, assim. Então, que além do atestadinho, tem um relatório médico que detalhe um pouquinho mais a condição de saúde dela. Não é obrigatório pelo DPME, ele pode conceder só com um atestado simples, mas eu acredito que facilita, né, a possibilidade de concessão desse período maior. Pessoal, a Mara deu uma dica aqui no chat, que o HC faz uma planilha para diferenciar o artigo 16 e 17 de todos os funcionários. Uhum. Seria uma dica para os outros RHs enquanto não sai o relatório, né? Sim. Só aproveitando para complementar, na verdade, assim, a gente está falando das tratativas para afastamentos comuns, tá? Mas lembrando que, naquele detalhe do laudo de exame médico, quando se tratar de acidente de trabalho, tem alguns itens a mais, tá? E que a gente precisa dessas informações para fazer a análise do acidente. É um pouco diferente, tem só alguns itens a mais, tá bom? Tinha alguém que tinha levantado a mão, mas acho que abaixou, não sei se tinha respondido. Era o Celso. Celso, não quer mais falar? O RH do SEMEC perguntou que artigo 16 e 17 são, o artigo 16 e 17 são as possibilidades de dispensa de perícia que foram apresentadas pelo novo regulamento de perícias médicas, né, que é o decreto 69234. Qualquer dúvida, tem lá nos produtos de licença de tratamento de saúde ESU, o que é cada um, né, o 16 são atestados de SUS e ANSP até 5 dias, que entram como dispensa de perícia, e o 17 são atestado e exame laboratorial de doença infecto-contagiosa de até 15 dias, que também entram como dispensa de perícia. Muito bem. Bom, a gente está, então, chegando ao final desse encontro. Eu queria dar uma informação aqui para vocês sobre uma ação que a gente teve aqui na comunicação para atualizar a página dos gestores, né? Lá a gente publica os dados de contato dos dirigentes, dos subdirigentes, dos ATs e CTUs e dos RHs. Recentemente nós mandamos um e-mail para os RHs, né, pedindo para que validassem as informações. A gente não recebeu resposta de todo mundo, então a gente queria pedir uma gentileza, que mesmo que não tenha nada para alterar, que só mande um ok, só para a gente saber que vocês olharam, né, e quem por acaso não viu isso, acabou não vendo essa solicitação nossa, que por favor entre na página dos gestores, verifique se as informações da sua unidade estão ok, porque isso é muito importante, as unidades e até o pessoal externo usa essas informações quando precisa entrar em contato com vocês, né? E a gente também, a lista RHL, a lista dos CTUs e ATs e a lista dos dirigentes, a gente utiliza as informações que estão no portal para atualizar essas listas e mandar as mensagens. Então, por favor, se tiver alguma divergência, nos informe, porque o que está publicado na página dos gestores é o que vai estar nas listas. Então, se precisar alterar alguma coisa, faça isso. A gente tinha pedido para fazer até o dia 20, mas dá tempo ainda, se essa semana vocês falarem com a gente usa essa informação para atualizar as listas, tá bom? Que são as listas de contatos da DGRH com esses 3 públicos que eu comentei agora. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos vocês. Tivemos mais de 200 e tantas pessoas aí assistindo a reunião de hoje. Obrigado pelo pessoal, pelas apresentações aí, e continuamos à disposição de vocês, tá bom? Então, os e-mails específicos estão disponíveis, os produtos já estão atualizados, as notícias também estão sendo publicadas ali. Uma outra informação que é importante, não sei se todo mundo sabe, mas a lista Conecta RHL, ela é aberta à participação de todo mundo. Então, se o pessoal da sua unidade deseja receber as informações diretas da DGRH,
é só entrar na página inicial, tem um campinho específico lá embaixo, qualquer um digita o seu próprio e-mail, e aí é enviada uma confirmação para saber se realmente você quer participar, e aí você é cadastrado nessa lista Conecta, onde a gente publica todas as notícias, onde a gente divulga, perdão, todas as notícias publicadas no portal. Então, além da lista Conecta, que a gente fala para todo mundo, a gente tem as específicas dos RHs, dos ATs e dos dirigentes, mas a Conecta é aberta para todo mundo, então fique à vontade para divulgar internamente na sua unidade e todo mundo pode participar. Obrigado de novo, uma boa semana para vocês, e a gente, assim que tiver essas informações publicadas, esse material compactado aí da apresentação de hoje, a gente coloca à disposição de vocês também. Obrigado, boa semana e até o próximo encontro, pessoal. Tchau, pessoal, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente, muito obrigado.